Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre energia solar, né, que o governo está querendo usar para bombear a água do Rio São Francisco. Exatamente, né? E tudo isso surgiu por causa de um tweet, né, do Carlos Bolsonaro, que simplesmente uma amiga me mandou, me marcou, e eu fui lá, claro, né, falar contra essa idiotice dessa energia solar. Então, eu vou falar um pouco dessa situação, quais seriam os prós e os contras da utilização dessa energia e realmente se vale a pena ou não, né? Principalmente quando se fala de grande geração, tá certo? Então é isso aí, vamos lá. A questão é essa aqui, ó. Tá aqui, né, o tweet, né, do Carlos Bolsonaro, tweet do Twitter oficial dele. Né? Aqui está o meu Twitter, né? Para quem quiser seguir, né? Segue lá, que tem bastante coisa bem legal, bastante informações diversificadas. Né? Então ele fala aqui, né? Ideia do Ministério do Desenvolvimento Regional é utilizar energia de placas solares para bombear água, né, do Velho Chico até os reservatórios, né, do projeto São Francisco, podendo reduzir o custo da operação em até 25% para Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí depois fala mais uma coisa, que o ministro de Minas e Energia organizou reuniões nessa semana com a Fiesp e no Rio de Janeiro com os setores interessados, entre eles a Agência Nacional de Energia Elétrica. A revisão da metodologia da geração solar já estava definida pela ANAEL, que é autônoma desde 2015, né, ela fala do governo Dilma. As decisões da agência só podem ser questionadas na justiça. Isso aqui é um problema, né? O nosso governo está trabalhando junto à ANEEL para atender o interesse público nessa questão, ou seja, estimular a geração de energia solar, placas fotovoltaicas, essa porcaria, né, sem taxar o usuário. Vai ser difícil. Bom, então eu respondi, né, justamente falando, né, que isso é uma bola fora, as placas solares são ineficientes e nada ecológicas como pensam, né? Como são semicondutores, a partir de 25 graus Celsius de temperatura da placa, ela perde mais eficiência, ela já é pouco eficiente, e a partir de 20 graus Celsius de temperatura da placa, a temperatura ambiente não é a temperatura da placa, tá? A temperatura da placa, para estar em torno de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente deve estar em torno de 0 graus Celsius, um pouquinho a mais só, tá? Dependendo da umidade, dependendo de algumas coisas. Então, aqui no Brasil vai ser bem complicado. Tá? Além do que toda placa vendida até 2020, em 2050 elas serão resíduos e um belo passivo ambiental. E falei, não invistam nesse lixo. E mostrei alguns dados aqui, falando, né, que justamente a comparação entre energia solar e energia nuclear. Tá? Aqui na energia solar, ela é bastante variável, por quê? Porque, primeiro, a estabilidade dela depende da inclinação do Sol, depende da temperatura, depende da sujeira ou não da placa, depende de vários fatores atmosféricos, ou seja, depende também até da época do ano. Ela varia a geração quando está no inverno e quando está no verão. Tá? Essa aqui é a fonte da ONS. Então, aqui é uma usina nuclear em produção. Tá? Então você vê estabilidade. Quando aciona mais um pouquinho, quando aumenta a capacidade, quando precisa de um pico, aumenta a capacidade e a usina responde. Tá? Hoje em dia nós temos 73 usinas solares que produzem o mesmo que duas usinas nucleares. Né? Só que elas só produzem, né, no seu pico durante o dia, né? Como eu falei, quanta eficiência. E tem os dados aqui que também mostram que as placas solares, né, os painéis solares, elas produzem 300 vezes mais resíduos do que do que o reator da usina nuclear. Né? Então, para produzir a mesma quantidade de energia. Então, se produz 300 vezes mais resíduos, né? Então não é essa barganha ecológica toda que as pessoas falam. Tá? Então, existe esse grande problema. Tá?
E continuando aqui esse assunto, né, para mostrar mais dados ainda, que eu falo bastante coisa, né, que principalmente para o projeto do Rio São Francisco deve observar um parâmetro importante, custo da geração, ou seja, todos os custos que vão envolver esse projeto em relação à energia, tá? Ou seja, custo de manutenção, custo do próprio quilowatt, porque esse tipo de energia você terá que ter mais funcionários para essa produção. Com mais funcionários você vai ter mais custos. Tá? E depois eu vou fazer um vídeo falando dessa relação da economia verde, se ela realmente gera empregos. Tá? Então, e versus o custo de transmissão. Por que versus custo de transmissão? Porque você fazer aquelas linhas de energia tem um custo. Tá? Todo custo de transmissão ele também pode ser repassado, como é o custo de geração. Tá? Então, você durante as linhas você tem que ter uns equipamentos especiais para aumentar de novo a tensão, né, porque você tem perdas durante o caminho, você tem perda dessa energia. Tá? Então, existem vários fatores de perda, própria fricção com cabo, temperaturas, tal, né? E, claro, a energia não vai se conservar dessa forma. Tá? Então, existe essa perda. Então, você calcula, né? Existem as pessoas que são formadas nessa área, que são especialistas nessa área, eles podem fazer o cálculo e falar assim, olha, o meu custo de transmissão com que eu tenho gerando agora é X, e meu custo com as placas solares ali, que vai ter que fazer uma conexão com transmissão, vai ter que fazer todo o processo de uma geração, vai ter que, né? Então vai ter um custo Y de implantação, mais a manutenção e mais a eficiência, né? Se vai valer a pena ou não a questão do quilowatt-hora. Tá? Então, também né, pode esquecer que esse rio, né, vai ser flutuante, esse negócio, e pode gerar um arco voltaico ali e eletrocutar a vida marinha ou quem estiver perto. Né? E agora, uma outra questão muito interessante, que fala que as usinas solares produzem 4 vezes mais 4 vezes mais poluição, né, do que a usina nuclear. Então, ou seja, pessoal, essa fonte aqui é do IPCC, tá? Essa fonte aqui é do IPCC. Tá? Então, a usina solar produz 4 vezes mais poluição do que a nuclear e produz até 2 vezes mais, tá, do que a própria hidropower, né, a própria hidrelétrica, né? Então, ou seja, isso daqui, meus amigos, é fantástico, né? Então, não é esse viés todo ecológico, né? Então, essa notícia que eles estão falando, né, justamente aqui, ó, né, do governo querer energia solar para o projeto de integração do Rio São Francisco, né? Então, esse empreendimento do Rio, Bacia, Estado Geográfico, Nordeste, para o eixo de 477 quilômetros. Então, primeira coisa, né, eles falam aqui, o governo utilizar placas solares para gerar energia garantida ao bombeamento de água do Rio São Francisco, ampliando o uso da fonte renovável na região Nordeste. Isso aqui, né, me preocupa, tá? Me preocupa porque a ampliação da energia renovável ela tem um custo de manutenção, aumenta o custo de quilowatt-hora. Tá? Tem um estudo que eu até falei no vídeo passado, falando sobre economia verde, né, no caso de empregos verdes, tem um estudo que fala que para cada emprego, né, para cada emprego gerado por energias renováveis, se perde outros 5,39 empregos na Espanha. Tá? Isso aí é um fato, né, de um pesquisador da Universidade lá espanhola, da Universidade Rei Juan Carlos, que um doutor que fez essa pesquisa, eu citei lá no vídeo anterior, dá uma olhada, e que são 5,39 empregos normais. Agora, quando você tem somente a placa solar, esse número sobe para 8,89 empregos perdidos. Tá? Então, por quê? Porque esse custo eleva muito, o quilowatt-hora produzido é muito caro. E eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso depois, tá? Sobre essa parte da economia verde. Tá? Então esse projeto de Rio São Francisco é uma parceria
público-privada, né? É o chamado, né, PPI, onde que o presidente da República, após decreto, disse que qualifica a iniciativa como prioritária, acrescentou a pasta. Então, isso daqui eu sou contra, tá? Não a transposição, não, a adução, tá? Isso aqui não é uma transposição, é uma adução. Por quê? Quando você pega a água de um rio, alguma coisa, e canaliza ela, tá? Isso aí chama-se adução, não é transposição. Esse é outro erro que estão falando. Tá? Então, essa previsão de plantar ao longo dos canais de transposição, aí, ó, não são canais de transposição, são adutores, são adução, tá? E eles querem, né, fazer isso, eles falam que é um projeto inédito, então, ou seja, pessoal, mais dessa porcaria, dessa energia ineficiente, tá? Que está lá essas placas solares no Rio de São Francisco, para poder fazer a adução. Né? Então, eles falam que os custos, né, dos 746 mil megawatts, né, que seria o consumo, tá, e dessa energia elétrica, representa 80% do custo. Agora, 746 mil megawatts. Tá? Quantas plaquinhas solares teriam que ter para fazer isso? E eles falam o seguinte, que é pior, né? Isso que para mim é o pior de tudo. Eles falam aqui que além de diminuir os gastos, né, com energia elétrica, que eu duvido, as instalações das placas sobre o espelho d'água possibilitaria que a evaporação fosse reduzida, auxiliando na economia da água. Nossa, né? Nossa, que coisa imbecil. Os painéis solares também auxiliaram na redução do custo de manutenção e prolongariam a vida útil dos equipamentos. Nada a ver, tá? Nada a ver uma coisa com a outra. Um painel solar não vai simplesmente reduzir o custo de manutenção e prolongar a vida de bombas, por exemplo. Agora, falar que painel solar reduziria, né, a evaporação da água e vai falar que por isso vai economizar água, que coisa mais imbecil. Porque simplesmente, tá, você vai ter uma cobertura de um painel solar onde vai aquecer ali e aquilo ali vai aquecer a água. Só que a água ela é um absorvedor melhor do infravermelho do que do próprio visível, né, que seria sem a placa solar, sem aquela penumbra, né? Então, meus amigos, o que acontece? Além de ter essa evaporação pode se condensar embaixo do painel solar. Uma condensação onde você está, né, gerando, qualquer falhazinha você pode ter aquela faísca, e já sabe, né? Já sabe que pode acontecer um acidente nessa situação. Então, esse é um projeto que eu denomino como bola fora, sou contra a utilização de placas solares, a não ser que seja bem mais custoso, tá? Mas bem mais custoso fazer uma linha de transmissão para essas bombas. As placas solares são eficientes para a microgeração, onde não tem acesso à geração elétrica convencional, tá? Onde seria muito caro fazer essa geração. Então, assim, tá? Eu falo o seguinte, que esse projeto, usando as placas solares, será uma bola fora, tá? Então, essa é a minha opinião, eu tenho dados técnicos para isso, eu tenho conhecimentos técnicos para isso. Agora, eu não faço nenhuma menção política a essa situação, tá? Mas sim técnica. Tá? Utilizar simplesmente as placas solares, utilizar esse tipo de geração para movimentar grandes volumes e fazer uma adução desse tamanho, tá? Que pode ser uma situação realmente importante, que para levar água para a parte do Nordeste, apesar do que eu sou a favor mais ainda do que fazer esse tipo de adução, fazer a dessalinização, tá? Você está retirando água do mar, que rios em épocas de seca podem trazer problemas, tá? Então eu simplesmente sou mais a favor desse outro tipo e com a geração mais eficiente, tá? Porque justamente
muito investimento em plaquinhas solares e em cataventos, né, você tem um aumento no custo médio do quilowatt-hora. Aumento no custo médio do quilowatt-hora, esse aumento ele é repassado pelas empresas, né, para os outros, para os seus bens de consumo, serviços, né, e o consumidor final é que vai arcar com isso. Né, e acontece que com esse aumento, as empresas terão que reduzir custos, porque provavelmente vai haver uma queda na demanda desse produto, e principalmente uma queda na compra desse produto. Então, a queda na compra, diminuição de faturamento, aumento de custo, tem que cortar a cabeça, tá aí o desemprego. Tá certo? Esse é um grande problema. Tá? E como eu falo, eu não estou fazendo discussão ideológica, discussão política, simplesmente uma discussão técnica e querendo o bem e o desenvolvimento do meu país. Tá certo? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos pela presença mais uma vez. Obrigado sempre por estarem aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de deixar seu like, não esqueçam de deixar seu comentário no finalzinho desse vídeo. Link na descrição para quem puder e quiser ajudar o canal. Se não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Forte abraço, até a próxima.